Olá, tudo bom a todos? Eu sou Victor Dogum. Eu venho aqui explicar hoje um pouquinho sobre Exu e sobre o que é Exu na minha vida, como eu fui enquanto Exu e sim, nós somos Exu em algum momento da nossa vida e é uma das coisas que eu quero explicar. Exu, depois de muito estudar e muito tentar entender essa força, não o Exu entidade, o Exu orixá. E o que é a força do Exu orixá, e muito refletir, eu cheguei à conclusão de que Exu orixá é a criança. Por isso Exu é o primeiro, porque Exu é o espírito infantil, é o espírito da criança. Ou seja, todos nós fomos Exu em algum momento. E dentro da camarinha para o povo do Candomblé sabe que nós voltamos a ser Exu durante um período de tempo, 21 dias para ser exato, ou pelo menos assim deveria ser, para que só aí a gente receba a nossa missão e receba o nosso orixá, o rei da nossa cabeça. Como foi para mim ser Exu? Eu fui Exu 2 vezes. A primeira vez que eu fui Exu foi muito difícil porque eu perdi o meu pai, minha mãe passou por dificuldades financeiras, eu tive um padrasto que teve ideias muito erradas de paternidade e que acabou causando alguns traumas, algumas dores na minha vida. Não meu padrasto em si, mas toda a trajetória de vida que eu tive, desde a morte do meu pai biológico até o novo pai que estava aprendendo a ser pai e tropeçando muitas vezes no próprio entendimento. Minha mãe muito perdida financeiramente falando, pessoas com muito preconceito, muito por conta do meu pai, da religião. Meu pai era do axé, era do candomblé. E tudo isso foi criando uma série de dificuldades e uma série de problemas, mas a realidade é: não existe quem não erre, existe quem erra mais e quem erra menos. E hoje, ao olhar para trás, eu sou muito grato pelas pessoas que estiveram na minha vida e que me ajudaram enquanto pequeno Exu. Mais recentemente, eu vivi uma experiência muito diferente em que eu voltei a ser Exu e eu voltei a olhar o mundo com os olhos de uma criança. E a lição que eu tomo disso é muito difícil, porque tudo é dúvida, nada é certeza, tudo é incongruência, a gente não sabe no que acreditar, a gente não sabe no que olhar. Ao mesmo tempo que a gente não crê em nada, a gente crê em tudo. Ser Exu é uma tarefa árdua. Não é à toa que não se fazem mais filhos de Exu dentro do Candomblé. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa para todos. Eu prefiro muito mais ser do Ogum, ser guerreiro, do que ser criança. Ser criança é difícil e nós devemos respeitar as nossas crianças. Eu estava jogando búzios para uma cliente e comecei a pensar. E ao falar para ela que o orixá mais próximo de Oxalá era Exu, ela me indagou: nossa, mas como assim? O Oxalá mais próximo de Oxalá é Exu. E aí eu expliquei para ela: Oxalá é o velho, é aquele que já viveu, é aquele que já passou por todas as fases da vida. E a minha intenção aqui é contar como é ser cada orixá, começando por Exu e terminando em Oxalá, terminando no velho, naquele que já viveu muito, aquele que tem muito a ensinar. Eu desde criancinha sempre gostei muito dos velhos, porque, como eu já disse,
Quem está mais perto de Exu é Oxalá, e quem está mais perto de Oxalá é Exu. Não se engane quem acha que Exu está longe de Oxalá. Entenda que a criança, ela tem que ser abastecida com informação, com amor, com carinho, com fé, com dedicação. E também não se cobre porque todo mundo erra na criação de uma criança. Criar uma criança é difícil, porque mais importante do que os acertos são os erros, são as falhas. É aonde a gente acerta e aonde a gente falha. O povo que é do axé sabe bem que quando se faz o ori, quando se faz a cabeça, tudo começa com voltar a ser Exu, voltar a ser criança. Entender o mundo com um olhar inocente de uma criança, aonde tudo pode e nada se deve. Se questionar, se perguntar, eu posso fazer isso, eu não posso fazer isso? Por quê? Quem disse que eu não posso? Quem disse que eu posso? Quem disse que eu devo? Quem disse que eu não devo? A gente volta a ser Deus, a gente volta a ser mestre do nosso ori, quando a gente aprende a questionar as nossas dúvidas. E é assim que começa a feitura de um orixá, é assim que começa o surgimento de um novo Deus. Com o questionamento de Exu. Por que eu não posso fazer isso? Por que eu posso fazer aquilo? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Tudo é um grande porquê, tudo é um grande ponto de interrogação. Quem tem medo de Exu é porque não planta coisa boa na cabeça de Exu. Então, o último conselho que eu tenho para dar para as pessoas que buscam tanto Exu é olhem para as crianças. Olhe para suas crianças e depositem dentro do ori delas aquilo que você quer. Porque a cabeça de uma criança é um terreno fértil. Depende da gente saber o que a gente vai plantar dentro dele. Depende de nós o que nós vamos colocar ali dentro. Olhem para as crianças. As crianças são o primeiro passo para a criação de um orixá. Elas não nascem puras, nem más, nem boas. Elas só nascem. Eu já vi crianças podendo fazer as maiores bondades e as piores maldades. O que você quer plantar dentro para o futuro? O que você quer plantar para as próximas gerações e para os próximos anos? Vamos plantar coisas boas. Vamos fazer com que esses Exus floresçam, cresçam e se transformem. E eu tenho uma notícia boa para dar. Dentro de todos os meus estudos, dentro de tudo que eu aprendo, a gente sempre tem conseguido. As gerações subsequentes são sempre melhores, ou quase sempre melhores, do que as gerações anteriores. Porque a gente aprende. Deus, o ori, está em construção sempre. Quem acha que está pronto está errado. E tem que começar a aprender de novo. Tem que voltar a ser Exu para voltar a aprender. Eu decidi voltar a ser Exu e voltar a aprender. E é esse o questionamento que eu vou dar para vocês. Vocês decidiram voltar a aprender? Ou vocês já tomam todo o conhecimento que vocês têm como verdadeiro e único? Quanta dúvida vocês têm na cabeça de vocês? E quantas certezas vocês têm na cabeça de vocês? Fortalecer o ori é ter certeza. Aí você tem certeza de quê? Tenha dúvidas também.
Se questione, questione aquilo que você acredita. Eu olho para o mundo hoje em dia e eu vejo um monte de gente com um monte de certeza torta e torpe, que simplesmente por não se fazer uma única pergunta que é: mas eu tô certo? Acaba cometendo os piores erros. Ninguém acha que é mal. Nem Hitler achava que era mal. Ele só tinha uma certeza torta. Quem sabe se ele tivesse se questionado, se ele tivesse sido mais Exu, ele não tinha conseguido acertar a própria vida e não destruir a vida de tantas pessoas. Às vezes falta um pouco de Exu nas pessoas, e é por isso que não importa qual orixá seja feito, todo mundo tem que ter Exu na vida. Todo mundo tem que ter questionamento, todo mundo tem que ter dúvidas. E você, quais dúvidas você tem? Você já se questionou sobre as suas certezas hoje? Você já se deu a oportunidade de ver o diferente hoje? Você que é do axé, conversou com o evangélico hoje para ouvir o ponto de vista dele? Você que é evangélico e está vendo esse vídeo por algum motivo, já pensou em ouvir alguém do santo hoje se questionar? E todos vocês estão plantando que tipo de sementinha dentro dos Exus, dentro das crianças? Novamente, Exu não é maldade e Exu não é bondade. Exu é verbo, é transição, é transformação, comunicação e fome. Criança tem fome de saber. Quantos porquês uma criança faz num dia? Exu é fome de conhecimento, é querer provar, conhecer e experimentar. Exu é a própria coragem e o próprio medo. A gente precisa aprender a abastecer as nossas crianças, porque elas são o futuro. Axé a todos, essa é a minha palavra sobre Exu. Pretendo vir dar uma palavra sobre cada um dos orixás e falar como foi a minha vida em cada um dos orixás. Hoje eu me questiono e amanhã pretendo me questionar também, porque o Exu que vive em mim jamais morrerá. E o que vive em você está vivo? Você tem alimentado a sua criança interior hoje? Se não tem, alimente. Mutumbá Axé.